Michel Temer e seu grupo político estão há poucos dias de completar um mês no comando do país. De lá para cá, ele conseguiu aprovar o que enviou para o Congresso, mas, ao mesmo tempo, enfrenta escândalos, demissões de ministros ligados à Lava Jato e críticas a decisões polêmicas que são seguidas de recuos e desmentidos. Qual a opinião dos parlamentares sobre o desempenho do governo neste período inicial? Conversa comigo o deputado Ademir Camilo, do PTN, que é vice-presidente nacional da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Deputado, na sua avaliação e na avaliação dos parlamentares que estão no campo da oposição lá no Congresso, como é que está esse início do governo interino de Michel Temer? Eu acho que a primeira coisa é que é ser interino. E o próprio presidente, ele coloca e reforça isso e que o lhe dá um pouco de credibilidade quando ele trata de um governo que pode ser provisório ou não, mas que tem cometido diversos erros. Erros semelhantes daquele que aconteceu no passado. Tipo fazer nomeações de pessoas que estão já há muito tempo com possibilidade de ser denunciado a qualquer momento. Esse é um momento de grande intranquilidade. Especialmente os investigados da Lava Jato. Sim, e foi prometido que teríamos um ministério, ou as pessoas que estariam à frente seriam altamente técnicos. E esse era um momento de transição. De notáveis, né? De notáveis. Então, isso trouxe. E fora isso, acho que teve uma coisa que foi fundamental. Falaram demais. As pessoas achavam ou acham que, ao se assumir um ministério, poderia. O Ministério das Cidades, e o ministro assumiu hoje e cortou todo o programa Minha Casa Minha Vida, sem fazer uma avaliação. E todo mundo sabe, apesar de tudo, que o colega tinha pouca experiência, né? O deputado Bruno tinha pouca experiência nessa área, mesmo porque há muito tempo na oposição. O ministro da Educação, quando falava... Se referindo ao Bruno Araújo. Ao Bruno Araújo, que é ministro das Cidades. Né? Que é PSDB. Né? Que é PSDB. O Mendonça, do DEM, ao assumir o ministério, ele disse que a cultura foi uma decisão firme e, no entanto, há poucos dias depois teve que fazer mudanças. Então, o retroagir, ou esse retrocesso, tem trago um desgaste enorme para o governo Temer, e isso, de uma certa forma, a gente vê como, não só como um desgaste, mas um enfraquecimento de um governo provisório. Isso é um sentimento que está, assim, digamos que nos bastidores do Congresso, nos bastidores da Câmara. Eu estou perguntando isso para o senhor porque, de fato, o governo Temer conseguiu aprovar as matérias que mandou até agora, que eram importantes para ele, e as que enviou, não é? Foram aprovadas, que foi a questão do ajuste do teto, né? Da meta fiscal e o aumento do judiciário e do Ministério Público, que isso era do interesse do governo. Mas no sentimento dos deputados, qual que é a impressão? É essa que o senhor está colocando? Há um enfraquecimento? São duas impressões. E na política se fala muito ao pé do ouvido. Essa não é uma conversa de pé de ouvido, é uma conversa escancarada do enfraquecimento do governo Temer logo no início, com tudo que tem acontecido, com as denúncias, com o vazamento de delações premiadas e assim por diante. Inclusive entre seus apoiadores? Inclusive entre seus apoiadores. E o segundo é que foi prometido duas coisas. Primeiro, a composição de governo. Se ele se comprometeu e fez tudo que foi acordado, a gente acha que não. Por quê? Porque tem muita gente descontente. Foi-se prometido ir ao pé, e quando você fala nesse burburinho, nessa conversa de pé de ouvido, que o PT ocupava mais de 10 mil cargos na esplanada e com todos nos seus estados onde tem representação. E que cada deputado que, porventura, viesse apoiá-lo, teria aí 3, 4, 5 cargos. E, no entanto, se você observar o Diário Oficial, não tem essas demissões que foram aventadas. Então, isso trouxe uma grande intranquilidade, onde alguns partidos
não foram contemplados da forma que foi acordado. Então, o senhor está dizendo que as relações continuam bastante fisiológicas dentro do Congresso? Mudou o governo e as não mudou nada, são as mesmas? São as mesmas. São as mesmas, tanto é o núcleo duro da articulação pró-impeachment está dentro do governo Temer hoje, com muita força, diga-se de passagem, que o Moreira Franco está com muita força, o Gedel está com muita força, o Eliseu Padilha com muita força de articulação, e o próprio Eduardo Cunha, que era aquele que representava o governo Temer dentro da Câmara Federal. E o senhor está dizendo que o Eduardo Cunha continua forte, apesar de estar afastado da presidência, afastado do mandato dele e correndo o risco, inclusive, de ser cassado? Nesses próximos dias. Eu acho que isso nós vamos ter rapidamente. Como é que é? Quão forte ele continua? O Eduardo, ele arquitetou a sua campanha em bases um pouco mais sólidas do que os outros. Se fortaleceu ao longo do mandato com o exercício de presidente. Nós tivemos, e eu estou lá há 14 anos, o Eduardo Cunha. Se você retirar os problemas que ele tem de denúncias e tudo aquilo, ele foi, nesses 14 anos, o melhor presidente que a casa já teve. Em que sentido? Ele colocou as coisas para andar, não teve medo de enfrentar o executivo não pautava a Câmara. Eu me lembro que nos 2 primeiros mandatos, né, do presidente Lula, basicamente só votávamos medida provisória. E hoje não. A gente vota projetos. Uma parte da fidelidade que ele tem, ou a fidelidade que ele tem, se deve a isso? Pelo exercício do mandato de presidente. Isso é unânime, quase unânime. Quem não gosta, lógico, tem gente que odeia o Eduardo. E nós não fazemos parte, nós fazemos oposição ao Eduardo, mas ele conseguiu transmitir isso à casa. Projetos de lei, né, você é a favor ou contra reduzir a idade penal, mas foi votado. Algo que estava lá há 20 anos, estava engavetado. Então ele conseguiu isso. A outra forma foi como fazer acordo na casa e cumpri-los. E o terceiro, quando ele ganhou com uma votação já no primeiro turno, lhe deu algo que os outros não tinham, que era uma disputa, era uma barganha para ter o segundo turno. Então isso fortaleceu o grupo. E quanto esse capital, enfim, tudo que ele é capaz de ter de influência, ele exerceu no governo Temer? O senhor falou de uma relação dele com Temer. Como é que é essa relação e que influência ele tem no governo? Eu acho que tem algo que é partidário. O partido, sendo do mesmo partido do presidente, isso já dá ou cria uma força, e as pessoas dizem que ele é íntimo do governo Temer, é íntimo do próprio Temer. É lógico que na separação de poderes, na independência e na autonomia dos poderes, as coisas mudam ou tem algum atrito de determinado tempo. Mas a influência do Eduardo, eu acho que foi pequena ainda no governo. Eu acho que tem um acordo de compromissos, porque todos sabem da quantidade de processos que ele tem, e, obviamente, ele precisa se livrar, primeiro, da Câmara, que esse eu acho que não vai ter jeito. E o segundo é dos próprios processos, como eles estão. Você acha que ele vai ser cassado? Eu acho que ele vai ser cassado. Nós estamos apostando no voto da nossa companheira da Bahia, Tcheron, para que possa empatar, e o voto do presidente já é declarado a favor de uma penalidade e, consequentemente, ir para plenário, e o plenário, com certeza, não vai absolver o deputado Eduardo Cunha. Agora, que tipo de garantia, de apoio que ele poderia ter cassado, fora, sem mandato, e respondendo a tantos processos? Eu acho que ele tem um apoio daquilo que ele conseguiu e daquilo que ele fez para alguns deputados. Há uma conversa dentro da casa de que o deputado Eduardo Cunha ajudou quase toda a bancada do PMDB com os recursos e com volume de intermediação de recursos, e alguns deputados de outros partidos. Então isso lhe dá uma força, mas eu quero acreditar que no plenário ele vai ter não essa quantidade possivelmente que ele ajudou, mas vai ter só alguns votos, e lá no plenário ele será cassado. Agora, o senhor acha que a cassação dele atinge
o governo Temer, de alguma forma? Eu acho que enfraquece. E o Eduardo, se ele ajudou e a força que ele demonstrou ao longo do tempo, ele tem muita carta na manga. E essa carta na manga, essa bomba relógio para se explodir, é que nós precisamos saber até que ponto. Primeiro que todo mundo sabe que ele é muito corajoso. Não, mas eu queria que o senhor me explicasse direitinho que bomba relógio pode ser essa. Não, as pessoas comentam na casa de que ele tem muita informação. E quem tem informação detém o poder num determinado tempo. E ele, como todos os outros que estão participando ou que estão colaborando com o Ministério Público, ele tem uma parte que poderia ser o calo dele, que é a mulher e a filha. A mulher e a filha podem a qualquer momento ser denunciados. E isso, logicamente, enfraquece qualquer ser humano, seja homem ou mulher ou filho, mas esse envolvimento já tem demonstrado. Agora, por último, o pai fez uma delação anterior, né, de ser denunciado para salvar o filho, o DIB. Então, isso é muito comum hoje nesse instrumento de colaboração premiada. Então, o Eduardo hoje, ele tem em seu desfavor o processo da mulher e da filha, mas ele também tem conhecimento. Esse conhecimento, na conversa de deputados, é que ele poderia que ameaça muita gente. Que ameaça muita gente. Então, esse é um processo que começou, e para muitos que estão aí alardeando que a Lava Jato vai acabar, isso é um processo sem volta. Ninguém vai acabar com a Lava Jato, não tem governo Temer, não tem se Dilma volta, se tem novas eleições, isso é algo irreversível. Isso é uma possibilidade? Dilma voltar e novas eleições? Eu acho que é uma possibilidade real. Por quê? Porque hoje o Senado, antes você tinha 2 ou 3 ou 4 indecisos, teve 2 ou 3 ou 4 que votaram de acordo com a orientação partidária e alguns, e hoje já são 20 indecisos, que uma coisa é continuar ou você esclarecer o processo, porque a decisão final é esse último julgamento. É muito mais fácil você aceitar, apurar e depois dar o seu veredito. Então eu acho que nesse momento, hoje, como as coisas estão mudando numa velocidade tão rápida, é de que esse juízo final, nós temos aí 20 senadores indecisos e com isso o placar poderia mudar. Mas mudar no sentido que hoje nós sabemos também que a Dilma, ela não encontra o amparo necessário para governar, mas poderia ter o amparo necessário para convocar novas eleições, já que tem propostas, né, propostas efetivas tramitando, tanto no Senado como na Câmara. Enfim, nas conversas de bastidor, tem crescido, essa ideia tem crescido? Como é que o senhor percebe? Eu acho que cresceu logo depois das delações do Sérgio Machado em relação ao Jucá, onde se demonstrou que havia uma arquitetura e que foi chamado pelo próprio PT de golpe, de que as coisas poderiam se reorganizar, de diminuir o poder da Lava Jato, de que já tinha feito acordo com os partidos para assumir os ministérios, e isso foi tão verdade que alguns partidos brigaram. No dia teve senador que não votou, no outro dia o filho ganhou o ministério. Então essa articulação, e hoje o Senado tem esse peso, que é o julgamento final, é que causou e está causando tudo isso que está acontecendo nesses últimos dias. Mas há uma possibilidade real hoje, nós estamos falando nesse momento agora, mas tudo pode mudar de acordo com as declarações, e aí vem duas delações que vão ser muito importantes nesses próximos dias, que é o Odebrecht e da OAS. Ainda sobre o ânimo do Congresso, na sexta-feira, se não me engano, na sexta-feira passada, o ministro Eliseu Padilha disse que o presidente interino Michel Temer tem como prioridade a reforma da Previdência e pretende fazê-la agora, esse ano ainda, para que valha já para 2017.
Na sua opinião, qual que é a perspectiva dessa reforma passar, que é uma reforma delicada, que vai mexer com, né, direitos? Com direitos. Qual que é a perspectiva? Dentro desse cenário que o senhor pintou aí, né? Eu acho, primeiro, não há acordo com as centrais sindicais. Um dos principais, eu digo sempre que se colocarem 10 pessoas numa plataforma, das primeiros 5 a ser escolhidos, que era a cara do impeachment, um é o Paulinho da Força. No entanto, não teve a força necessária para ter um ministério que havia sido prometido, que seria o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que até acabaram com ele. Mas logo no primeiro dia das declarações da Previdência, foi o primeiro a insurgir e levou todas as outras centrais, inclusive a nossa. A reforma da Previdência, sabemos que há necessidade de fazer algumas pontuações, mas a primeira é de que tem que ter clareza nos números. Para muitos especialistas, a Previdência não tem déficit e para outros, ou para o governo, tem déficit. Me lembro os fiscais da Fazenda consideram, os auditores fiscais da Fazenda consideram que é superavitário. Então, se não tem clareza, como fazer reforma? Como você penalizar? E a idade mínima ela é necessária? Qual a idade? E a contribuição? 35 anos é muito pouco tempo de contribuição? Ou então vão ter que aumentar a contribuição, porque a idade mínima vai aumentar. E aí você vai penalizar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas normalmente as pessoas estão começando a trabalhar aos seus 18 anos, porque começou algum curso, mas vão falar que foi 20 anos. Mais 35 só dá 55, e vai trabalhar mais 6, 7 anos. Então a idade mínima, você tem realmente que discutir, primeiro, com a clareza, segundo, se a contribuição não é suficiente ou se é suficiente, senão os 35 anos, que ninguém fala em tempo de contribuição, vai cair por terra. Você vai ter uma contribuição só fictícia. O senhor está colocando a sua opinião sobre isso, a sua visão. E no Congresso tem esse sentimento? No Congresso tem esse sentimento atual, porque vai mexer nos direitos, e tem que mexer em direitos trabalhistas, num ano eleitoral. E um ano eleitoral traz desgaste para aqueles que não militam, para aqueles que efetivamente vão disputar a eleição, porque tem muitos que vão ser candidatos, e isso vai trazer uma grande intranquilidade. Então a reforma da Previdência é defendida pelo núcleo duro do governo, mas que não tem o amparo necessário ainda dos parlamentares, no sentido geral, mas que pode ter quando se fala de um centrão ou pelo número de votos que hoje o governo Temer demonstrou quando houve votação do impeachment. Você acha que ele conseguiria, então, aprovar? Eu acho que com dificuldade ele poderia aprovar, mas seria uma... E as regras da CLT, que também está querendo mexer? Aí é pior. É mais grave? Aí é muito mais grave. Você diminuir ou fazer uma reforma da lei, ela traz... Agora, você trazer algumas novidades em relação à Previdência, é muito mais fácil aprovar a Previdência e não mexer na CLT. Mesmo porque ele também falou que direitos adquiridos ele também não iria mexer. Então, até uma contradição quando algumas pessoas, e nós falamos isso aqui no início, alguns ministros falavam demais ou falaram demais e depois foram desmentidos rapidamente. O governo teve que recuar, né? Teve que recuar e muito, né? Como é que o senhor está vendo? O senhor está falando da perspectiva até da presidente Dilma voltar, ver novas eleições, o Senado poderia ter uma mudança, não é, no julgamento, na disposição dos senadores. Como é que o senhor está vendo um outro lado, que são as ruas, não é? As organizações de esquerda, de centro-esquerda, os sindicatos, os movimentos sociais, que houve uma articulação, não é, contra o impeachment da presidente, o afastamento da presidente. Como é que está essa articulação e que impressão que o senhor tem? Porque essas articulações costumam ser difíceis, trabalhosas, complicadas, e as esquerdas costumam... E tem um custo. E quem financiou? Acho que o dinheiro acabou. Eu acho que o dinheiro acabou do financiamento. Ficou aí quase que evidente que os movimentos, e também não teria outra fórmula de que você só arrecadar através da internet, de
de pequenas doações, não daria para fazer um movimento tão grande como algumas organizações. E que o PPS, o PSDB e o DEM financiaram alguns movimentos. O movimento de esquerda foi sempre mais aguerrido e demonstrou nesses dois episódios, o primeiro da cultura e agora já ganhando um pouco de força do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que a esquerda também tem o que se capitalizar. O que aconteceu foi que demoraram. As pessoas achavam que não iriam acontecer, e aconteceu a admissibilidade pela Câmara Federal e também pelo Senado para começar o processo. Mas tanto o movimento que aconteceu lá, um movimento pequeno de poucas pessoas, daqueles artistas, deram uma repercussão enorme aqui. Então, os movimentos sociais se conscientizaram que houve, ou que perdeu espaço, que está perdendo espaço, onde se fala, ou onde em São Paulo tiraram pessoas à força, nós acompanhamos e vocês aí noticiaram rapidamente, que é necessário fazer uma grande mobilização. E essa mobilização, ela não atinge ou não atingiu o Senado Federal, porque tem 8 anos de mandato, né? Em tese não representa a população, de acordo com a própria Constituição, a democracia direta. Mexe pouco, né? Mexe pouco. Com os senadores. Mexe pouco com os senadores. Mas houve o Cristóvão Buarque, o senador Regufe já deu algumas declarações, os dois senadores do PDT também já começaram, o Arcílio Gurgás e o do Rio Grande do Sul já começaram, o Lavoisier já começaram a dar algumas declarações diferentes. No Rio de Janeiro, o Romário saiu da comissão, o Crivella é candidato. Então isso traz um momento diferente. E o crime de responsabilidade, ele se restringiu às pedaladas. Tanto é que o senador e relator Anastasia não aceitou a complementação ou a delação onde se fala do julgado que se estava organizando. Então, o Senado, ele tem um papel difícil nesse momento, mas de grande responsabilidade. É por isso que eu disse que esses dias as coisas poderiam mudar. Se o julgamento fosse agora, eu não teria certeza, não teria dúvida nenhuma, eu teria certeza que a presidente poderia voltar. Vamos aguardar os acontecimentos, né? Deputado, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado federal Ademir Camilo, do PTN. Ele é vice-presidente nacional da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Ele veio aqui dar um panorama para a gente do que está pensando lá, especialmente a oposição na Câmara dos Deputados em relação ao processo de impeachment, em relação ao governo interino e aos últimos acontecimentos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.